E aí propomos a fusão na associação, todos concordaram e acharam ótima ideia, já que o Centro de Indústria tinha sido um desmembramento da associação comercial que ocorreu lá em 1950, pelos idos de 50, 50 e poucos. E achamos que a possibilidade de haver uma fusão das duas entidades seria ótimo para todos e ótimo para os empresários, que não teriam que estar dispondo de duas contribuições, nós não teríamos que dispor de 2 departamentos jurídicos, 2 departamentos econômicos e assim por diante. Então, a Assembleia foi realizada também no Centro das Indústrias e, aprovados os estatutos, a fusão realmente se aconteceu. Eu assumi como vice-presidente do Comércio, o Paulo Bellini assumiu como vice-presidente da Indústria e escolhemos como presidente de honra o Ottoni Adelino Zatti Minghelli, que na época era presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e havia sido presidente da entidade, Associação Comercial, em diversas oportunidades. E, portanto, era a pessoa que nós estaremos homenageando como presidente de honra por ocasião da fusão dessas entidades. E o aspecto executivo da entidade ficou nas minhas mãos e na mão do Paulo Bellini, já que o Ottoni Minghelli apenas tinha o título honorífico de presidente de honra. E permaneceu a data da fundação desta entidade, da Câmara de Indústria e Comércio, permaneceu 8 de julho de 1901, que era a data da fundação da Associação dos Comerciantes de Caxias do Sul, que mais tarde recebeu a denominação de Associação Comercial e, posteriormente, Associação Comercial e Industrial. Nós, naquela época, então, quando nós conseguimos a fusão, nós procuramos, eu e o Paulo Bellini, diversas entidades financeiras, a fim de conseguirmos recursos para a construção da sede própria. Esses recursos foram conseguidos através do Banco Maisonave na época, eram recursos em dólar, a operação chamava-se 63, era a disponibilidade que existia de dólar no mercado, e nós então, com esses recursos, nós iniciamos a construção da sede onde ela se encontra atualmente. O Centro das Indústrias já havia comprado o terreno onde nós estamos atualmente, os 4 hectares, do Pio Sodalício, das Damas de Caridade e o Hospital Pompeia. Esse terreno já existia e nós, então, elaboramos um projeto baseado na área que nós possuímos e conseguimos recursos para a execução desse projeto. Quando nós entregamos esse prédio para o presidente Raul Randão, a quem coube a inauguração da obra, o prédio já estava assim 80% construído e tinha os recursos para a conclusão da referida obra. E já nós largamos em 74, em 5 de junho de 1976, houve a inauguração, então, da sede onde nós encontramos atualmente. A Associação Comercial possuía um terreno no centro da cidade, em que ali próximo ao Parque dos Macaquinhos, aí próximo ao Laboratório de Enologia, esse terreno seria para a construção da sede própria da Associação Comercial. Considerando que nós fizemos a fusão e que nós já possuímos o terreno, nós negociamos com o prefeito Mário Ramos a devolução desse terreno para a prefeitura. Em troca disso, o prefeito construiria o pátio de estacionamento da atual sede e calçaria este pátio. Esse pátio é que se encontra atualmente calçado e que serve de estacionamento aqui na Câmara de Indústria e Comércio. E esta fusão propiciou grandes acontecimentos no que se refere a associativismo, no que se refere à participação da entidade Câmara de Indústria e Comércio nas atividades de Caxias do Sul. Era uma época do milagre brasileiro que ocorreu de 71 a 75, aí tinham lançado o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento promoveu um crescimento extraordinário do PIB, da ordem de 10% do Produto Interno Bruto, grandes obras e projetos nacionais, Itaipu, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento aí propiciou também, então, o desenvolvimento de grandes hidrelétricas, como Tucuruí, Angra 1 e o programa do álcool, que aí foi lançado o programa do aproveitamento do álcool em veículo, álcool veicular,
que foram utilizados nos veículos. O Brasil, então, mudou a história e Caxias acompanhou essa mudança da história, também mudando a história de Caxias do Sul. Então, nessa época, o presidente da República era o Emílio Garrastazu Médici, o Ministério do Interior e Desenvolvimento era do nosso ministro caxiense, Mário Andreassa, o governador do estado era Euclides Triques, o secretário da Casa Civil caxiense, Vitor Facione, o Triques também caxiense, o prefeito municipal era o Mário Ramos. Com essas pessoas nós tínhamos um bom relacionamento, tanto com o governador Triques, que era caxiense, com o Facione, que é meu cunhado, e o Mário Ramos, a quem nós tínhamos trabalhado pela eleição como prefeito municipal. Então nós mantínhamos assim as portas abertas para um contato muito pessoal. E esse contato nos propiciou a realização de uma série de coisas aqui em Caxias. Bem, nós com esse relacionamento na entidade, nós tivemos um relacionamento muito grande a nível federal. Então, nós conseguimos com que o ministro Mário Andreassa adquirisse, na época, áreas de terras, diversas áreas de terras aqui em Caxias do Sul, que foram mais de 10 mil lotes. Esses 10 mil lotes que originaram, então, as vilas de Coab, que estão aí na cidade, que na época foram adquiridos pelo ministro Andreassa. Também, através de gestões junto ao Ministério da Educação, nós conseguimos, então, a consolidação da UFSC. A nível estadual, dentro dos relacionamentos com o governo do Estado, nós conseguimos, em matéria de energia elétrica, a construção de novas subestações. Aqui nós estamos com falta de energia, problema de energia e falta de subestações. Então, construímos as subestações que geraram energia suficiente para as empresas da época. No setor de telecomunicações, nós conseguimos 600 novos terminais e 960 canais interurbanos. Na época era mais fácil fazer uma viagem daqui a Porto Alegre para contatar com um cliente ou com um fornecedor do que conseguir uma ligação telefônica. Para se ter uma ideia, os telefones tinham 3 dígitos. Então, você imagina que 600 novos terminais representava um avanço bastante grande. E 960 canais intercomunicando Caxias com as demais cidades brasileiras, realmente deu um deslanche maior ainda. Então, esse relacionamento nosso com o governo do Estado foi propiciando, dentro das telecomunicações, isto. Dentro da área de educação, nós conseguimos o Colégio Estadual Imigrante, o Colégio Estadual Santa Catarina, as escolas polivalentes, que eram uma escola voltadas para a área e para o setor vocacional dos estudantes, a escola Abramo Randão e Irmão José Otão, voltada já direcionada para conseguir o primeiro emprego, né? Conseguimos a sede da 4ª Delegacia de Educação, já que a Delegacia de Educação não possuía nem sede, então essa foi conseguida através exatamente da participação do governo Euclides Triques. Além disso, há também a nível estadual no setor agrícola, na área da agricultura, que era um dos fortes da cidade de Caxias também, no caso, produção de vinhos e outros mais, conseguimos então a Vinosul. A Vinosul é a concentradora de mosto que construíram aqui em Caxias e Bento Gonçalves. Havia muitas sobras de uvas que acabavam apodrecendo, acabavam se deteriorando nos parreirais, e essas sobras, então, a concentradora de mosto começou um aproveitamento, fazendo com que, então, começasse a se produzir o suco de uva. Conseguimos as câmaras frigoríficas do SESA e conseguimos a instalação do SEASA, que seria um local onde os agricultores poderiam colocar os seus produtos. Na área da justiça, nós conseguimos com que o governo do Estado adquirisse o prédio do Banco do Brasil, já que o Banco do Brasil havia construído a nova sede. Ali, nesse prédio do Banco do Brasil, foi instalado o fórum, que estava instalado onde é hoje a Delegacia de Polícia, que na época estava em péssimas condições. E com essa nova instalação deu um deslanche também na área judicial. Com referência à segurança, foi criado o 12º Batalhão da Polícia Militar, a aquisição do prédio também da Polícia Militar e a criação de 2 novas delegacias de polícias aqui na cidade. Também a nível estadual, em matéria de obras, que foram muitas as reivindicações,
Aí aquelas reivindicações constantes que existem até hoje, que é a Rota do Sol, mas a Rota do Sol ela existia nem até Caxias, ela vinha lá de Lajeado, Estrela, etc., não havia nem chegado em Garibaldi, e era uma demanda da entidade com que se construísse a Rota do Sol com caminhos para encurtar as distâncias com os grandes centros, como São Paulo, Rio, etc. Então, aí praticamente houve o início da Rota do Sol, porque o governador Triquez determinou que fosse um levantamento do tráfego da região para justificar a viabilização da estrada. E esse levantamento foi o que aconteceu e praticamente se deu início, então, à Rota do Sol propriamente dita. Então houve o asfalto de Caxias Farroupilha, Farroupilha Bento, Caxias Flores da Cunha, tudo naquela época objetivando as transversais que iriam alimentar, então, a famosa Rota do Sol, que até hoje estamos num processo de demanda e querendo que ela seja construída a fim de que a gente consiga reduzir, especialmente o custo do transporte para nossas empresas que demandam da matéria-prima do centro do país e, por outro lado, que reduzir o custo do transporte dos produtos que nós produzimos aqui e que também vendemos para Rio, São Paulo, Minas e, enfim, para o resto do Brasil. A pavimentação também foi conseguida a pavimentação do aeroporto municipal, também na época do governo Triquez, que está aí até hoje, essa pavimentação, que está propiciando hoje com que o nosso aeroporto tenha uma utilização de N voos diários, com movimento de passageiros bastante acentuado, graças então a um período em que a entidade participou ativamente das administrações públicas em que nós tivemos oportunidade de influir positivamente. Dentro da área municipal, no aspecto municipal, nós conseguimos também a fixação do Distrito Industrial na RS 122, que é onde se instalaram N empresas, iniciou com Vitório 3, a quem nós assessoramos até para a elaboração do projeto inicial, juntamente com o Dr. Dagoberto Godoy, e posteriormente com o Mário Ramos houve uma execução propriamente dita desse distrito, que as empresas então puderam se reinstalar. Se tratava de um período em que as empresas nasceram pequenas, nasceram empresas familiares, foram crescendo e não tinham mais condições de se expandir dentro da cidade propriamente dita. Havia necessidade, como ainda existe hoje, a necessidade de uma área para expansão industrial. Então daí foi que conseguimos uma área de terra, lá do São Vito, onde estão instalados junto à S122, à direita quem vai a Farroupilha, esse distrito industrial que propiciou a reinstalação de muitas indústrias que estavam aqui localizadas no centro da cidade. Conseguimos também, então, a construção dos pavilhões da Festa da Uva. Também não só influímos na área empresarial propriamente dita, mas também na área educacional. A Universidade de Caxias do Sul, que havia sido fundada em 1967 e que até 73 mantinha como mantenedora a Associação Universidade de Caxias do Sul, que era a Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima, a Mitra Diocesana e a Prefeitura Municipal de Caxias, que haviam criado, então, a universidade. Daquelas faculdades de filosofia, belas artes, economia, direito e enfermagem, uniram-se todos e criaram, então, a universidade. Essa universidade foi criada, assim, apenas, vamos dizer assim, formalmente, mas sem muita capacidade financeira. E ela foi suportando e levando as coisas até 1973, quando aí realmente, antes disso até, em 1970, a universidade, pelo relacionamento do Dr. Vivi Ramos com o ministro da Educação, Tarso Dutra, conseguiam que remetessem para Caxias, ou enviassem para Caxias uma regular quantidade de máquinas do leste europeu. Um convênio entre Brasil e o leste europeu fizeram com que muitas máquinas fossem adquiridas para serem instaladas nas universidades brasileiras. Aí essas máquinas foram enviadas a Caxias com o objetivo de criar-se o curso de engenharia operacional. E que essas máquinas, devido à falta de recursos financeiros, ficaram muito tempo
guardadas até, ou preservadas aí nos pavilhões onde era uma festa da uva, onde eram expostas as uvas aqui junto à Prefeitura Municipal, porque não havia condições ou não havia prédio para a localização dessas máquinas. Enfim, em 1973, diante dos problemas acadêmicos e financeiros, houve a intervenção da Universidade de Caxias do Sul, uma intervenção do Ministério da Educação e Cultura. Essa intervenção foi feita através do reitor pro tempore, Ayrton Vargas, que assumiu a universidade com o objetivo de verificar a possibilidade de recuperação da universidade e ver a possibilidade dessa universidade continuar existindo daí para frente. E nessa ocasião em que o professor Ayrton Vargas assumiu, foi criada a Fundação da Universidade de Caxias do Sul, que aí participaram outras entidades na sua formação. Tanto assim que a Câmara de Indústria e Comércio também passou a participar, já na época, através da Associação Comercial e do Centro de Indústria, com um membro no Conselho da Universidade, um membro da Associação e um membro do Centro de Indústria. Bem, o interventor, então, o reitor pro tempore, pediu para a Associação Comercial, na época que ainda não havia sido fundida, e o Centro de Indústria, que organizassem uma campanha para conseguir recursos para a universidade. E nós fizemos uma reunião memorável lá junto ao Clube Palermo, levamos mais de 300 empresários e ali conseguimos arrecadar recursos em razoável monta. Esses recursos que foram levados à universidade, e o reitor prometeu que iria conseguir do MEC 6 ou 10 vezes mais do que nós havíamos conseguido, porque isso mostrava que Caxias queria a universidade e que a universidade era muito importante para Caxias. E foi assim que aconteceu. O próprio governo, o próprio MEC, gerou recursos para a aquisição de 6 hectares onde estava instalado a escola do Sacré-Cœur de Marie. Esses 6 hectares foi onde está instalado o Bloco A da universidade, que foi o embrião que fez com que o governo do estado do Rio Grande do Sul, através do governador Euclides Riqueza, com a participação do deputado na época e secretário da Casa Civil, Vitor Facione, dessem ou doassem para a universidade, através de uma participação junto à fundação, 60 hectares onde estavam instaladas a Estação Experimental de Caxias. Deslocaram a Estação Experimental de Caxias para a Fazenda Souza e toda a área aqui que estava já embutida no meio da cidade passou a pertencer à universidade e, evidentemente, eles passaram a participar também da fundação. Então, essa mobilização, esses recursos que foram carreados pelo MEC, os recursos carreados pela entidade, Associação Comercial, pelas entidades de associação e Centro de Indústria, fizeram com que se regularizasse praticamente as pendências mais urgentes que existiam na universidade e fez com que, então, a intervenção do MEC fizesse por se concluir. E concluída a intervenção do MEC, foram pagos assim questões trabalhistas, o INSS e dívidas com professores e outras tantas, que praticamente regularizadas, ficaram pendentes apenas as dívidas que estavam programadas para serem cumpridas. E foi daí então que nós tivemos novamente uma participação na eleição do reitor que iria substituir o reitor pro tempore, Ayrton Vargas. Nós fizemos uma campanha, o prefeito municipal, Melo Ramos, nos apoiou, e nós elegemos então Abrelino Vazata, que administrou a universidade de 74 até 87, durante, portanto, 13 anos. Vazata praticamente programou, então, o campus universitário, continuou pagando as dívidas que haviam sido programadas para pagamento futuro, enfim, regularizou uma situação que estava muito prestes a fazer com que a nossa universidade sucumbisse e que aí ela voltou com toda a força para se tornar hoje a grande universidade que nós temos aqui em Caxias do Sul.
Então, na época, passou a ser, quando foi criada a Fundação Universidade de Caxias do Sul, a mitra diocesana ficou com um representante, já que ela havia participado da fundação da universidade, a Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima também com um representante, a Prefeitura de Caxias com um representante, o Ministério da Educação e Cultura com 2 representantes, o Governo do Estado com um representante pela participação através da doação das áreas de terra, a Associação Comercial e Centro de Indústria, um representante cada um, em função daqueles recursos que foram alavancados e entregues à universidade para a sua recuperação, e a reitoria, então, por sua vez, fica com um representante. Esses são os votos do Conselho Diretor da Universidade, quem elege o diretor atualmente. Isso que aconteceu realmente no que se refere à Associação Comercial e Industrial, no que se refere também à nossa Universidade de Caxias do Sul. Nós também participamos da nossa Festa da Uva. E ali precisava dar uma reviravolta no que se refere à Festa da Uva propriamente dita. O prefeito Mário Ramos, na época, considerando as instalações precárias da Prefeitura de Caxias, ali na Visconde de Pelotas, onde está instalado o Museu Municipal hoje, houve por bem trocar essas instalações pelas instalações onde está a Prefeitura atualmente, que pertencia à Festa da Uva. Então ele se instalou nos pavilhões da Festa da Uva com a Prefeitura, e a Festa da Uva ficou sem pavilhões, sem parque de exposições. Então havia necessidade de instalação, de construção de um novo pavilhão, de um novo parque de exposições. E por sugestão até do deputado Facione, que um local muito bom para a instalação da Festa da Uva seria junto ao seminário. Esse seminário, o Bispado já estava programando lá para uma área a construção de um cemitério-parque. Ora, nós achamos então que entre o cemitério-parque e a construção de pavilhões para a Festa da Uva seria mais importante a instalação dos pavilhões da Festa da Uva, que seria evidentemente um local privilegiado para tanto. E o terreno foi pago com recursos do governo estadual, que gerou os recursos para a Festa da Uva, a fim de que ela pudesse pagar o terreno. Também, por sua vez, gerou os recursos para a construção dos pavilhões. Realmente a premência da construção dos pavilhões era muito grande, considerando que em 1975 estaria se comemorando o centenário da colonização italiana. E diante disso, diante da ocupação pela Prefeitura dos pavilhões da Festa da Uva, então foi aquela correria no sentido de que fossem construídos pavilhões a toque de caixa para que a Festa da Uva do centenário acontecesse junto aos novos pavilhões. Isso realmente ocorreu, a obra foi concluída dentro do prazo e aí estão os pavilhões até hoje, embora talvez não sejam os pavilhões indicados para feiras como se utiliza na modernidade. Eles estavam mais voltados para as festas da época, em que eram festas assim de caráter popular, com o objetivo de colocar os produtos da região, e as feiras industriais também tinham o objetivo quase que exclusivamente dos produtos de Caxias, a fim de promovê-los para o resto do país e o resto do mundo.